Bem-vindos ao Med Aulas, eu sou o professor Roberval Moraes e nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de introdução à histologia. Nas últimas aulas nós tivemos parte 1, parte 2, que nós falamos sobre o microscópio, sobre o que é histologia, começamos a falar um pouquinho sobre matriz e agora nós vamos dar continuidade. Nessas aulas anteriores, nós falamos que a matriz extracelular ela é formada por dois tipos de componentes. A substância fundamental, que são aquelas proteínas mais dispersas, mais soltas no citoplasma, e nós também temos as fibras, que são um conjunto de proteínas entrelaçadas, juntinhas, estruturadas, que vão dar maior resistência ao meu tecido. Então vamos lá. Bom, a substância fundamental, ela vai ser essencial principalmente garantindo, promovendo a circulação de nutrientes, de hormônios e também de outros mensageiros químicos sobre os nossos tecidos. Nós temos três tipos principais de componentes da substância fundamental. Nós temos os glicosaminoglicanos, os proteoglicanos e as glicoproteínas de adesão. Os glicosaminoglicanos vão ter função principalmente de reter água, formar um gel hidratado, resistência à compressão e difusão de nutrientes, como por exemplo ali o ácido hialurônico, a heparina. A gente vai já aprofundar um pouquinho neles. Os proteoglicanos também têm a função de preenchimento, hidratação, sinalização celular e filtragem. Dois grandes momentos são o agrecan, principalmente na cartilagem, e o perlecan, principalmente na membrana basal. Já as glicoproteínas de adesão, elas vão ter função, como o nome já diz, na adesão celular. Grudar uma célula naquela matriz, manter a célula fixa naquela matriz. Então, ela vai ancorar as células à matriz extracelular, também servindo para sinalização. Bons exemplos são a fibronectina, a laminina e a tenaicina. Bom, vamos aprofundar um pouquinho aqui nos glicosaminoglicanos. Então, eu preparei para vocês, de cada um dos três, uma tabelinha com as principais características. Aí você pode printar e estudar em casa. Mas vamos lá. Eu tenho aqui os glicosaminoglicanos, como o nome sugere, vamos lá. Lembra? Glicose. Amino, lembra? Amina. São carboidratos. Então, os glicosaminoglicanos são polissacarídeos. São estruturas que vêm ali dos carboidratos, que eles vão ter como principal função, como a gente comentou, hidratação, resistência à compressão e regulação da difusão de moléculas. Se a gente quiser, numa lâmina histológica, evidenciar melhor essas características, a gente pode utilizar, por exemplo, o corante azul de Alcian ou também o corante PAS. E aí, bons exemplos, ácido hialurônico, condroitin sulfato, dermatan sulfato, heparan sulfato e o queratan, também sulfato. Então, aqui eu trouxe uma imagem para vocês. Deixa eu tirar aqui meu rosto da frente. Pronto. Então, aqui eu tenho a estrutura mais ou menos de um tecido. Aqui eu tenho um exemplo de um tecido de cartilagem, tá? Mas poderia ser vários outros tecidos, porque os glicosaminoglicanos são presentes na maioria dos tecidos. Eles são mais abundantes ali nos conjuntivos, como a gente vai ver nas próximas aulas, mas eles também estão presentes em outros tecidos. Então aqui eu tenho as células, aqui em azul. Eu tenho as fibras colágenas, representadas em pretinho, e entre elas vocês veem que a gente tem um espaço. E esse espaço, ele vai ser preenchido por várias moléculas. Então, nós temos aqui representado nessas bolinhas, ó, algumas moléculas. Nós temos esses traços riscadinhos que são os proteoglicanos, os glicosaminoglicanos. Os glicosaminoglicanos, desculpem um barulho, acabou de passar uma moto. Então, nós temos aqui os glicosaminoglicanos, nós temos algumas fibras de colágeno, também. E nós temos aqui um componente interessante, aqui representado nas bolinhas azuis, o ácido hialurônico, que vai estar ali preenchendo esses espaços. Inclusive, é sobre esse ácido hialurônico que a gente vai conversar um pouquinho agora. O ácido hialurônico, galera, ele é uma proteína, ele é um glicosaminoglicano, que ele é produzido pelo nosso organismo e ele vai justamente preencher esses espaços entre as células no tecido. Ele fica no interstício entre as nossas células. E aí essas moléculas de glicosaminoglicanos, que são o ácido hialurônico,
eles são produzidos por uma célula que a gente também vai estudar no tecido conjuntivo, chamada de fibroblasto. Só que quanto mais a gente envelhece, à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo a quantidade de fibroblastos que nós temos. Eles vão se tornando uma outra célulazinha, que a gente chama de fibrócito. E aí esses fibroblastos, eles produzem o ácido hialurônico, como também várias outras proteínas de matriz. Então, quando eu envelheço, eu tenho menos ácido hialurônico. O meu tecido fica menos preenchido, fica mais flácido, fica enrugado, fica caído, cria uma papada, fica flácido. Você vai perdendo a rigidez, a estruturação, por exemplo, da pele. Isso também acontece nas cartilagens e em outros tecidos. Então, existe uma técnica, por exemplo, muito abordada pelos esteticistas, que é o preenchimento com ácido hialurônico. Você vai injetar, olha só, o ácido hialurônico naquele tecido, ou para repor o ácido hialurônico perdido, você ficar com a pele mais firmezinha, ou mesmo para modificar um pouquinho a aparência daquele tecido. Uma harmonização facial, um preenchimento labial, esconder as rugas, melhorar, por exemplo, olheira, restaurar o aspecto da pele, preencher linhas de expressão, ali o famoso bigode chinês. Então, o ácido hialurônico é um glicosaminoglicano, que é uma proteína que nós naturalmente temos no nosso corpo, na nossa matriz extracelular, e que pode ser reposta em procedimentos estéticos também. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os proteoglicanos. Os proteoglicanos, né? Então, próteo de proteínas. Só que não são apenas proteínas. Proteoglicanos, de glicose. Os proteoglicanos são glicoproteínas. São proteínas unidas com um glicosaminoglicano. Então, eu pego uma proteína, junto com um glicosaminoglicano, eu tenho um proteoglicano. E para que eles servem? Principalmente organizar a matriz extracelular, regular a permeabilidade, né, o que entra e o que sai daquele tecido, sinalização celular e outras interações moleculares. Eu também posso explorar os corantes azul de Alcian e PAS para corar ali melhor visualizar os proteoglicanos. Como exemplos, a agrecana, decorina, versicana e beta-glicana. Vamos comentar aqui um pouquinho sobre eles. Então, aqui nessa imagem, eu tenho uma estrutura composta por vários proteoglicanos. Observem aqui, essa parte em roxo representa a parte proteica e aqui em verdinho os carboidratos, certo? E aí aqui nós temos, então, o conjunto dessas estruturas formando algumas proteínas importantes. Inclusive, nessas estruturas, como os proteoglicanos são proteínas mais glicosaminoglicanos, eu posso ter a presença do ácido hialurônico ou hialuronato nessas moléculas. Então, essa que a gente está vendo aqui, que é a junção de hialuronato, queratana, condroitina, que são glicosaminoglicanos, unidos com as proteínas, é um exemplo de proteoglicano que é a condronectina. Para que serve a condronectina? Ela é um sítio de ligação para as células e fibras. As células e fibras, elas se unem para formar e estruturar melhor os tecidos, para formar a estruturação, como eu comentei com vocês, de determinado tecido. Então, aqui eu trouxe para vocês mais ou menos o esqueminha. Aqui é o glicosaminoglicano, um carboidrato. Então, aqui, por exemplo, é o hialuronato, né? Ligado a um núcleo proteico, uma proteína. E aí, dando, então, hidratação, formação de agregados de ácido hialurônico e difusão de nutrientes, por exemplo, no nosso tecido cartilaginoso. Então, a agrecan, ela é uma importante proteoglicana presente nas nossas cartilagens para manter a cartilagem hidratada, manter o ácido hialurônico que vai dar aqui aquela estruturação da cartilagem. E aí, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo isso. E à medida que nós perdemos isso, nossa cartilagem fica desgastada, envelhecida, a gente tem alguns problemas. Um osso começa a encostar no outro, começa a doer um pouquinho, começa a ficar com dor nas articulações, associada à perca destas proteínas. O último tipo de proteínas, na verdade de componentes da substância fundamental que a gente comentou, são as glicoproteínas de adesão.
Também são proteínas com alguns pedacinhos de carboidrato, mas que elas já vão ter a função de aderir tanto célula a célula, grudar uma célula na outra, quanto a matriz, célula, matriz. Então ela tem uma localização típica ali na membrana basal. A gente vai já ver que a membrana basal, ela é uma estrutura que ela vai delimitar um tecido do outro, geralmente o epitélio do conjuntivo. E essa membrana basal, ela mantém ali as células aderidas, organizadas, por exemplo, no epitélio. Então, a gente tem bastante glicoproteínas de adesão, como, por exemplo, fibronectina, laminina, tenaicina e osteopontina. Então, aqui a gente tem uma imagem de um glicosaminoglicano. Então, a gente consegue ver aqui na membrana da célula algumas fibras de colágeno e algumas outras estruturas, carboidratos ligados a proteínas, aqui em azul, que vão aderindo a essas células. A gente está vendo a fibronectina, controlando e regulando a migração celular, assim como o processo de cicatrização e também de sinalização. Então, a gente vai ficando por aqui. Hoje a gente falou sobre substância fundamental. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o like. Comenta aqui embaixo alguma dúvida que a gente vai estar olhando os comentários para tirar, tá bom? Compartilhe essa aula com um amigo. Espero que você tenha gostado. Não perca a próxima aula, a última parte da introdução à histologia, que no final dela vai ter um questionário com todo o conteúdo das 4 partes para que você possa exercitar e aprender. Então, até a próxima.